Olá, meus amigos, continuamos aqui com esse nosso estudo em conjunto da patrística. Estamos agora no 5º volume da patrística, estudando as obras de Ambrósio de Milão. Tá? E no vídeo de hoje, dando continuidade a esse nosso estudo das obras de Santo Ambrósio, iremos falar do livro Sobre os Mistérios. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal Nossa Filosofia Bárbara. Olá, meus amigos, antes de iniciarmos a análise da obra em si, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais a respeito do livro Sobre os Mistérios. Bom, assim como sobre os sacramentos, eu não encontrei uma data precisa indicando a produção desse material, né? Lembrando que aqui não se trata de, digamos assim, de um livro propriamente dito, né? Tornou-se livro muito tempo depois e não consegui encontrar essa data na qual esse material realmente transformou-se num livro. Esse trabalho sobre os mistérios, assim como sobre os sacramentos, encontra-se entre as obras mais conhecidas de Santo Ambrósio, tá bom? E também, da mesma forma que sobre os sacramentos, ele constitui um testemunho importante da descrição e interpretação dos ritos da iniciação cristã no Oriente Cristão, nos séculos 4 e 5. Tá bom? Bom, para ser mais preciso, na verdade, a obra Sobre os Mistérios, ela se trata de uma versão resumida sobre os sacramentos, que nós estudamos no vídeo passado. Ela foi, então, trabalhada já na intenção de se fazer com esse material algum tipo de publicação, provavelmente um catecismo auxiliar utilizado localmente, não sei dizer com precisão. Mas, enfim, ela já foi realmente produzida no intuito de se fazer a publicação. Então, assim, basicamente tudo aquilo que falamos de um modo geral a respeito sobre os sacramentos vale aqui também para sobre os mistérios, ou seja, que a obra estava endereçada aos catecúmenos que já haviam recebido o batismo e a Eucaristia, e Santo Ambrósio estava então explicando tanto o significado dos ritos que eles haviam realizado, ao mesmo tempo em que lembrava a importância do compromisso que eles estavam fazendo naquele momento. Tá? Então, é esta obra que nós iremos lançar um olhar hoje e tentar falar um pouco sobre ela. Tá bom? Bom, então, mais uma vez, lembrando que a obra destinava-se aos catecúmenos, Santo Ambrósio inicia este trabalho com as seguintes palavras: nós vos demos diariamente instruções morais enquanto se lia a história dos patriarcas ou as máximas dos provérbios, para que, formados e instruídos com essas coisas, vós vos acostumeis a entrar nos caminhos dos antepassados, a seguir o seu caminho e a obedecer aos oráculos de Deus, de modo que, renovados pelo batismo, mantenhais o gênero de vida que convém àqueles que foram purificados. Bom, e assim o santo abre caminho para falar sobre os mistérios e explicar os sacramentos. Santo Ambrósio, então, inicia por falar sobre a água do batismo. Já havíamos dedicado um pouco do vídeo passado sobre isso, e aqui ele volta, então, a esse assunto. Tá bom? Mais uma vez encontramos a ideia de que é preciso compreender para além daquela matéria que está em nossas mãos, para além daquilo que nossos olhos estão vendo. É esse ponto que ele firma bastante aqui na sua obra, né? Mostrando então que nós temos que compreender além daquela mera matéria que está à nossa frente. Não é preciso olhar o que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é temporal, enquanto o que não se vê é eterno. Bom, e aqui nós observamos
clara argumentação teológica que Santo Ambrósio ele vai desenvolvendo para explicar aos catecúmenos a presença da ação do Espírito Santo na água do batismo. Bom, então, primeiramente, ele nos explica que a obra de Deus é em si a prova da sua presença, né? Crê, portanto, que aí está a presença da divindade. Crês na operação e não crês na presença? De onde viria a operação se não fosse precedida pela presença? Ou seja, na obra do Criador está ao mesmo tempo a prova da sua presença, né? E o santo nos fala do quão antigo é esse mistério, ou seja, da presença do Espírito, levando-nos então ao princípio, quando se fala que quando Deus criou o céu e a terra, o Espírito pairava sobre as águas. Ora, aquele que pairava sobre as águas, ele não teria o poder de agir sobre elas? Bom, então ele nos leva então às Escrituras e nos mostra que Moisés dizia, enquanto Moisés dizia que pairava, Davi já nos explicava que esse Espírito que andava sobre as águas também agia sobre elas. Na verdade, ele falava que agia sobre elas, né? Um complementando então a ideia do outro. Então, em seguida, Ambrósio ele nos apresenta também um paralelo entre a pomba que desceu na hora do batismo, né, sobre Cristo, e a que Noé soltou da arca, né? Então, quando Deus ele quer restaurar o que havia dado ao homem e perdido pelo pecado, ele mandou o dilúvio, mandou que Noé entrasse na arca, a história que todos nós aqui conhecemos, evidentemente. E quando o dilúvio baixava, ele primeiro soltou um corvo, esse corvo ele não volta, e depois soltou uma pomba que voltou justamente trazendo um ramo de oliveira. Bom, o santo vai então nos interpretar os símbolos que estão contidos nessa passagem. Ele diz justamente o seguinte: a água é o elemento em que a carne submerge para lavar todo o pecado carnal, evidentemente associando isso aqui ao batismo, né? Aí fica sepultado todo o crime. O madeiro, no caso representando no caso está se referindo à arca, né? O madeiro é aquele no qual foi pregado o Senhor Jesus, quando sofreu por nós. A pomba é o aspecto no qual desceu o Espírito Santo. O corvo é a imagem do pecado que sai e não volta. Bom, então, estendendo-se sobre essa ideia, o santo nos leva então ao Êxodo 15, 22 a 25, onde nós temos o seguinte: Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água porque era amarga. Então o povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água, e esta água tornou-se doce. Bom, então aqui, como Santo Ambrósio nos explica, a água, sem a menção da cruz do Senhor, não serve em nada para a salvação futura. Mas quando ela foi consagrada pelo mistério da cruz salutar, então ela está preparada para servir de banho espiritual e de taça salutar. Então, da mesma forma que Moisés pôs a madeira naquela fonte, o sacerdote põe na água batismal a menção da cruz do Senhor. E esta água, então, vai se tornar uma água, por assim dizer, doce para a graça, né? Vejo a água que eu via diariamente. Esta pode me purificar, se já desci nela muitas vezes e nunca fui purificado. Portanto, saiba que a água não purifica sem o Espírito. Bom, a seguir o santo nos explica que os 3 testemunhos do batismo são a água, o sangue e o Espírito. Se tirarmos um deles, não existe o sacramento do batismo. De fato, o que é a água sem a cruz de Cristo, senão elemento comum, sem nenhuma utilidade para o sacramento? Por outro lado, não há mistério da regeneração sem a água. Com efeito, a não ser que tenha nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O catecúmeno também crê na cruz do Senhor Jesus, pela qual ele foi marcado. Mas a não ser que tenha sido batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
não pode receber a remissão dos pecados nem aurir o dom da graça espiritual. Bom, Santo Ambrósio também alerta para o fato de que todo batismo que não respeita isso que foi explicado aqui, então, ele não cura, não purifica, mas pelo contrário ele polui. O judeu batiza vasos e copos como se coisas insensíveis pudessem receber culpa ou graça. Tu batizes teu corpo sensível, no qual brilhem as tuas obras, no qual refugia o esplendor da tua graça. Bom, além disso, nós temos aqui, na medida do possível, uma descrição de como se passavam esses ritos de iniciação cristã. Como eu já havia falado anteriormente, isso é um ponto importante para essas duas obras, uma vez que é o único local em que encontraremos o relato disto, né, desses ritos. Então ele nos explica que inicialmente de joelhos, os catecúmenos juravam crer no Pai, crer no Filho, crer no Espírito Santo, não crer em um e depois no outro e no outro, nem crer em mais do que no outro, na verdade, crer nos três ao mesmo tempo, na Santíssima Trindade, e crer nos três, digamos assim, na mesma proporção, né? Depois o catecúmeno sobe até o sacerdote, onde ele vai receber o unguento, e a seguir vai até a fonte para lavar os pés, lembrando evidentemente a cerimônia que Cristo lava os pés dos seus discípulos e fazendo referência evidentemente à passagem bíblica, né? Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Bom, em seguida os catecúmenos recebem vestes brancas, demonstrando assim despirem-se de seus pecados e vestindo então essas roupas que representam a inocência. Desculpa aqui o barulho da bebê, ela está querendo participar do vídeo, né? Bom, e depois os catecúmenos são levados até o altar, onde Ambrósio ele não só nos apresenta as falas que eles devem repetir, mas vai explicar o porquê delas. Então, para finalizar, Santo Ambrósio vai então nos explicar, a partir de argumentos das Escrituras, o mistério eucarístico. Ele pretende assim nos mostrar que não se trata daquilo que a natureza produziu, mas daquilo que a bênção consagrou. E aquilo que a bênção consagra muda a própria natureza. Bom, então, para finalizar esse nosso trabalho sobre este livro, lembrando que sobre os mistérios é também digamos assim, um tratado breve, ocupa cerca de 20 páginas aqui neste volume da Patrística, tá bom? Mas não vá o leitor achar que ele é apenas um recorte da obra sobre os sacramentos. Aqui realmente houve uma melhoria do texto, por assim dizer, uma vez que estava se pensando exclusivamente em produzir um material para a publicação, de modo que não houve apenas um recorte, mas houve, digamos assim, uma tomada das ideias principais que estavam sobre os sacramentos, organizadas de uma forma bem coerente e apresentado aqui nesse material. Bom, o livro também é de leitura recomendadíssima e, bom, o que eu posso lhes desejar é uma ótima leitura. Bom, meus amigos, para concluir este vídeo, eu gostaria de remontar a uma dúvida que eu apresentei aqui no canal em um vídeo passado. Eu tentei encontrar o vídeo, mas foi então que eu percebi que já havíamos produzido uma grande quantidade de material e infelizmente não encontrei. Bom, mas lá no vídeo eu me perguntava se os romanos realmente acreditavam na mitologia, né? Se aquilo realmente era uma religião para eles, porque evidentemente há diversas partes ali da mitologia que são muito bizarras e que não parece ser, digamos assim, realmente um objeto de culto, né? E aí eu estive lendo esse material, já até falei desse material aqui anteriormente para vocês, foi um presente que eu recebi de um grande amigo, um filósofo chamado Caio Martins, História Geral das Civilizações, de André Aimar e Janine Auboyer. É um livro que eu creio que não é mais vendido, então isso me permite
fazer uma cópia do material, da parte aqui do material que encontrei e colocar à disposição aqui na descrição do vídeo, tá bom? É justamente um texto em que fala que os romanos eles possuíam então duas religiões, por assim dizer. Existia aquela religião pública, então existia realmente aquele culto dos deuses que de certa forma eles eram até obrigados a participar, né, aquelas festas públicas, e havia, por assim dizer, um culto particular, um culto dentro da sua casa, e que realmente era esse culto a parte mais importante da sua crença, era aquilo que realmente tinha significado para eles. Eu encontrei essa resposta nesse material, e como eu disse, eu deixarei à disposição de vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer as mensagens de apoio que eu tenho recebido aqui no canal. Elas me deixam profundamente feliz e cada vez mais empolgados para continuar esse trabalho. Eu peço desculpas por não conseguir responder essas mensagens, ou pelo menos todas, assim como não responder da forma que eu gostaria, até de uma forma mais ampla. Mas infelizmente o meu tempo é muito curto. Eu sou professor, então meu tempo é bem corrido, de modo que eu peço desculpas por não poder responder cada vez que vocês põem um comentário lá, mas eu leio e na medida do possível eu tento responder. E enfim, eu gostaria de mais uma vez agradecer. Eu fico muito feliz realmente com o apoio, fico feliz com todos aqueles que têm acompanhado aqui o nosso trabalho. Já estamos aqui há praticamente um ano fazendo isso, estamos evoluindo de forma bem lenta, mas eu creio que a forma como nós estamos trabalhando deixa claro o porquê dessa lentidão. Eu poderia ter feito isso aqui, evidentemente, de forma muito mais rápida, ter feito apenas breves comentários sobre esses livros, mas estamos realmente escrutinando cada um deles, né? E tirando ali o máximo possível de cada uma dessas obras, e é basicamente aquilo que vamos continuar fazendo, tá bom? Obrigado realmente, do fundo do coração, que Deus abençoe a todos e até semana que vem.